Deixa eu dizer uma coisa importante a você, que nós falamos nessa sexta-feira. Para que você nunca mais olhe um dia como mais um dia, e trate um dia simplesmente como mais um dia. Porque as oportunidades são dadas a nós todos os dias. E nessa sexta-feira, na verdade na quinta, eu estava meditando e aí conversando com os meus filhos, eu disse assim: olha como é sério quando se abre um portal para conquistas, um portal para mudanças. Você tem que agarrar aquela oportunidade. Você tem que passar por aquele portal. Para não transformar isso em um problema muito sério na sua vida. Quando Deus tirou Israel do Egito, usando Moisés, para levá-los e conduzi-los à terra prometida e conquistar aquela terra, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Quando o Senhor parou no Monte Horebe, no Monte Sinai ali, para dar as leis a eles, os mandamentos, dali até a terra prometida, diga comigo, eram 11 dias. 11 dias. Quando eles chegaram na divisa, então foi permitido que eles separassem os cabeças, os líderes, e que entrasse na terra que o Senhor já havia dado a eles. Entrasse em missão de reconhecimento daquela terra. E eles passaram 40 dias em missão de reconhecimento da terra. Diga comigo, 40 dias. Aqueles 40 dias não foram 40 dias de fé. Não foram 40 dias de fé. Foram 40 dias de incredulidade. Foram 40 dias 40 dias que definiram os 40 anos próximos. Porque quando eles agiram com incredulidade, não creram naquilo que Deus havia dado a eles e que eles deveriam ir e tomar posse, ali era um portal que se abriu. Um portal para conquista. Eles tinham unção. Não importava o tamanho do gigante, não importava as coisas. Eles tinham unção para vencer. Eles tinham unção de conquista. Só que foram 40 dias de incredulidade. E aqueles 40 dias se transformaram em 40 anos. E o pior é que Deus diz assim em Números: por cada dia será um ano. Está escrito isso, bispo? Sim. Então, vem comigo. Diga comigo, por cada dia de incredulidade foi um ano de consequência. Cada dia um ano. E aí, reflita comigo se um dia é importante. Se um dia de oportunidade, um dia de fé, é importante. Cada dia foi um ano de consequência. Então foram 40 dias que gerou 40 anos. Quando eles caíram a ficha
e falaram assim, não, agora nós vamos. O Senhor falou, o portal se fechou. Pode voltar. Porque era a oportunidade, era a graça. Por que o Senhor está falando? Porque eu estava falando isso para os meus filhos. Eu estava falando isso para eles. Você vê que havia um portal aberto, que tinha unção para conquista, e eles não creram, foram incrédulos, foram rebeldes. E o portal se fechou, aquilo gerou 40 anos. Aí eu disse, a mesma coisa pode acontecer no inverso. A mesma coisa, porque tudo é possível aquele que crê. Então coloca 52 dias de fé, pode abrir-se um ciclo para 52 anos de uma vida gloriosa, extraordinária. Tudo são ciclos. Nos 52 dias, abriu-se um portal de restauração no tempo de Neemias. E aquele portal de restauração, você vê, foi fácil? Não. Mas tudo mudou. Aqueles 120 anos de caos chegou ao fim. Aqueles 120 anos de vergonha, humilhação, de ruínas, chegou ao fim. Porque tinham graça, tinham unção para vencer, para reconstruir. Então, o que eu quero dizer a você, para pensar e não desperdiça um dia. Porque um dia pode definir um ano. Eu ainda dizia, eu falava isso com uma pessoa que eu atendi essa semana. Você caminha um dia por fé, 2, 3 por incredulidade. Não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. É um dia de fé, 2 dias de fé, 3, 4 de incredulidade, 5 de incredulidade, um dia de fé, outro dia de fé, daqui a pouco mais 5 de incredulidade, está no negativo. Como é que você vai construir algo? Não constrói. Então, não desperdice um dia. Um dia pode ser aquele portal que se abre para uma vida totalmente transformada, extraordinária. São ciclos, ciclos de mudanças, são ciclos de conquista, que você tem unção para vencer aquilo que você vê, 120 anos estava lá, aquela mesma situação. E muitos, tanto é que Neemias chegou chacoalhando sacerdote, chacoalhando levitas, chacoalhando liderança, chacoalhando todo mundo, porque estava todo mundo conformado, acomodado. Então, pense muito bem, reflita sobre cada dia, porque um dia de um portal que se abre pode gerar um ano. Para cá, está lá, você quer que eu leia para você? Dá para mim Números 14, 34, por favor. Me dê 14, 34. Uma vez que os seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, terão que andar sem rumo pelo deserto 40 anos. Diga comigo, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Não é culpa de Deus, não. 1 ano para cada dia por punição da sua culpa. Então, às vezes as pessoas falam assim, é só um dia, é só um propósito. Não, pode ser um portal. Portal que se abriu e um portal que se fecha. Um portal que você tem graça. Um portal que você tem favor para viver e vencer aquilo que você está aí vivendo, acomodado, achando que está normal há quanto tempo, mas te faz chorar, traz humilhação, desgaste e não muda. Né? A gente fazendo a mesma coisa sempre não muda. E hoje, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos falar sobre nome e identidade. Nenhuma mensagem é sem propósito. No Ministério Mudança de Vida você não vai escutar história bíblica. Não fique preso a isso, é igual geralmente eu falo, você quer história, você quer teologia, vai fazer teologia e não vai te adiantar nada. Então eu vou te dizer, nem faça teologia, compra várias bíblias de estudo e estuda que vai ser melhor. Tá? Compra várias bíblias de estudo, começa a estudar que vai ser melhor, porque teologia tem teologia da macumba, tem teologia do espiritismo, tem teologia presbiteriana, tem teologia batista, tem teologia assembleiana, tem uma teologia da congregação, tem teologia, então
Cuidado, tá? Então, é espírito. Eu não me preocupo com história, eu me preocupo com o espírito, que é isso que leva a uma vida vitoriosa. É isso que transforma a vida de uma pessoa. Tanto é que quando você vê uma igreja que não crê na ação do Espírito Santo, corre dela, porque são todo mundo morto. Tá? Todo mundo é morto, porque não tem o Espírito Santo. Nós vamos falar de nome e nós vamos falar de identidade. A importância de um nome e quando você assume a identidade. A identidade que Deus te deu, a identidade do novo nome. Então, começando aqui, né, eu poderia começar perguntando assim, qual é o seu nome? Jeremias 27:5 diz assim, diga comigo, eu fiz a terra. Ó, deixa eu só falar uma coisa para você, eu tenho que ler muito, tá bom? Eu tenho que ler muito, não perca o foco e preste atenção, porque isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida, você vai entender muita coisa. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Diga comigo, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Eu a dou a quem eu quiser. Eu de você pegaria esse versículo e meditaria nele diversas vezes e deixa isso impregnado dentro de você. Deixa isso, que você seja impregnado dessa mensagem. É tudo de Deus. Tudo, os céus, a terra, os homens, tudo é dele. E eu a dou a quem eu quiser. Deus disse isso e não mudou. Ele fez todas as coisas, inclusive a nós, e nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós não entendermos isso, nós não assumimos a identidade de Cristo. E aí o que acontece? Você não vive o propósito que Deus criou e o propósito que Ele tem com você e através de você, porque tudo tem propósito. Deus não faz nada sem propósito, tá bom? Deus não faz nada sem propósito. Tudo e com todos, Deus tem um propósito. Então a gente precisa entender isso. Ele fez todas as coisas e dá a quem desejar, se agradarmos a Ele, e a única forma é crendo nele. No que Ele falou, no que nos direcionou, vivemos todas essas promessas. Todas estas estão à disposição daquele que crê, né? Do que está escrito, né? Desde que você acredite nisso, desde que realmente você esteja, a palavra governe a sua vida, a palavra tenha poder, porque o problema de muitos é que lê a Bíblia como um livro histórico, e esse é um problema sério. A Bíblia não é, ela reina, ela governa. A Bíblia está se cumprindo hoje, ela está se cumprindo nas vírgulas hoje, e ela vai continuar se cumprindo, tudo, o Senhor, por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o princípio e o fim, Ele é o começo e o fim de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega. Então, quando nós falamos de nome porque nome tem um significado, todo nome tem um significado, e uma identidade. A bispa, quem conhece o nome da bispa? Como é? Como? Cleo? Como é? Cleudimar. Cleudimar. É um nome que ela detestava. Ela não gostava desse nome e soava como um nome masculino. E aí, menina, 13 anos, ela foi trabalhar num mercado, na feirinha de um mercado, e alguém com dificuldade de pronunciar o nome dela, começou a chamar ela de Cleo, chamou ela de Cleo, disse Cleo, e aquele Cleo entrou muito bem dentro dela. Ela recebeu aquele Cleo com alegria no seu coração, com alegria na sua alma. E aí, mais tarde,
ela descobriu o significado de Cleo. Cleo significa glória, revelação, uma pessoa gloriosa, brilhante, talentosa, cheia de revelações, alguém idealista que sonha, alguém que chega e leva glória e revelações. Também encontramos confiança e perseverança. Você vê o significado de um nome e principalmente, isso tem total relevância na nossa vida, bispo? Você vai ouvir ao longo do sermão, ao longo da mensagem você vai ouvir. Mas a partir daí, ela se preocupou nos mínimos detalhes como seria o nome dos filhos e o nome dos netos, principalmente na maturidade, o nome dos netos, porque as netas carregam Ana Cleo e Maria Cleo, nomes bíblicos, os meninos Davi Fernando e o João Fernando, nomes com significados poderosos. Quando você dá nome, precisa aprender a dar nome nas coisas, né? Precisa. O nome, por exemplo, do meu filho, ele se chama Vitor. Vitor significa leal, confiante, disciplinado, sábio por natureza, sábio em usar as palavras. Oriundo do latim, Vitor é um nome que significa aquele que é vitorioso, vencedor, conquistador. As principais características desse nome consistem na sua lealdade, confiança e disciplina. E também tem uma outra parte mais forte, que também tem o significado, que tem estudos que falam que Cristo chamava Cristo Victor, ou Cristo vitorioso no latim. Bruna, diplomática, carismática e organizada. Possui o dom da calma e da tranquilidade. Bate? Diz que sim. Liliane, íntegra, afetuosa, otimista, consegue ver o lado bom em todas as situações. É bem a Liliane isso. De acordo com os etimologistas, o nome Liliane apresenta duas origens, inglesa e hebraica, que quem assim é chamada costuma ser bastante otimista e afetuosa. Curiosidade sobre o nome Liliane é de origem inglesa. Outros estudiosos acreditam que deve ter surgido do hebraico, que quer dizer Deus é juramento. Por que o senhor está falando sobre isso, bispo? Porque em toda a história bíblica nós vemos a importância de um nome. Mas um nome por nome, sem assumir a identidade, não serve para nada. Certo? Então nós vamos falar. Quando José, entendeu o peso de seu nome como provedor, que significa José, Deus acrescenta, diga comigo, José, Deus acrescenta. Onde há um José, tem uma unção de abundância, provisão e fartura. Quem chama José aqui? Está vendo, seu José? Então vou repetir, volta aqui por favor. Aonde tem um José, tem uma unção de abundância, provisão e fartura. Agora, vamos lá. Isso precisa, nós vamos falar muito sobre isso, tá? Isso precisa estar dentro. Isso precisa você assumir a identidade e principalmente você vai entender no final da mensagem a identidade que Cristo colocou em você. Por que nós damos todos os anos nós damos nome ao ano? Já prestou atenção? E esse é o ano das bênçãos de José.
um ano que leva o nome de José, que é Deus acrescenta com as bênçãos que recebeu do pai. E aí vem todas aquelas promessas, árvore frutífera, junto à fonte, que transportará, subirá seus galhos, passará os muros, e aquela coisa toda. Apesar de Faraó ter mudado o nome de José, permaneceu o nome que o pai havia dado a ele, profeticamente, através do Espírito de Deus. Então, o nome de José ficou, o nome que ficou foi o nome que os pais deu, que o pai deu a ele profeticamente. José levou abundância, acrescentou por onde passou, onde colocava as mãos, tudo prosperava. Seu nome foi dado em forma de ato profético e havia uma unção na sua vida ou em tudo que fazia, porque tudo que ele fazia, a unção estava sobre ele, então o fazia prosperar. Deus era com José, José é Deus, acrescenta poderosamente. Amém? Aí vamos lá. Tanto que quando a gente estuda a história de José, você lembra que José levou tanta abundância para o Egito, que transformou o Egito no celeiro do mundo. Ele mudou. E tem uma coisa muito importante que é o que eu quero que entre. O que acontece com muita gente hoje? Muitas pessoas hoje, aquilo ainda estão vivendo de forma muito superficial o seu relacionamento com Deus, por isso não tem identidade de Deus. E quando você não tem identidade de Deus, você é influenciado pela cultura. Você é totalmente influenciado pela cultura. A cultura te influencia, o sistema te influencia. E já o contrário do que aconteceu com José. Você vê que José chegou num país, chegou no Egito, num país com a cultura completamente diferente, com deuses completamente diferentes. Faraó mudou o nome dele e colocou um outro nome nele, mas nada disso mudou aquilo que estava dentro dele. Ele tinha uma identidade dentro dele, ele tinha uma fé dentro dele. Não foi o Egito que o mudou, ele mudou o Egito, ele governou o Egito, ele transformou o Egito no celeiro do mundo através da direção de Deus, porque a comunhão com Deus é o que prevaleceu. A cultura do Egito, a fé, os deuses do Egito não influenciou em absolutamente nada. Você vê que às vezes hoje uma pessoa se envolve com um grupo aqui, ela já alterou, ela já mudou. Se ela sair desse país e vai para um outro país, ela já mudou a cultura dela, ela já mudou tudo aquilo que ela acreditava, ela já passa a acreditar naquilo. Então a diferença está nesses homens que eles não tinham só um nome, eles tinham a identidade de Deus dentro deles. Então aonde eles chegavam, eles levavam aquela identidade, eles mudavam o lugar, eles influenciavam aquele lugar e por isso eram honrados. José se tornou o homem mais poderoso do Egito na sua época. Gênesis 35, já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. O que quer dizer? Raquel, quando estava gerando o filho, ela passou tanta dor, ela sofreu tanto, que ela deu o nome do filho de Benoni, que significa filho da minha aflição. Diga comigo, filho da minha dor. Mas Jacó imediatamente não aceitou aquilo. Jacó mudou o nome e colocou o nome do menino de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, filho da felicidade, filho próspero, o bem-amado. Teve ousadia para mudar aquele nome, não deixar uma sentença negativa sobre a vida daquele filho, ter aquela influência sobre aquele filho. Não, ele não vai se chamar Benoni, ele não vai chamar filho da aflição, ele vai chamar filho da minha mão direita, filho da felicidade, filho próspero, filho amado, bem amado. Mudou, reagiu, teve coragem para mudar. O homem lhe respondeu, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim, diga comigo, Israel. Porque, diga comigo, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó carregou o peso do seu nome por anos e a identidade.
O peso do nome e da identidade. Por que o peso do nome? Porque o nome significava Jacó, diga comigo, enganador, usurpador, diga trapaceiro, aquele que segura o calcanhar, porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Ele carregou aquilo, e ele carregou aquela identidade. Mas ele lutou pela mudança. Ele quis a mudança. Ali no vale de Jaboque, que ele lutou com Deus, que ele lutou com o anjo, e o Senhor ali mudou o nome dele, porque ele dizia, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. E naquele momento, né, o Senhor diz, você não se chamará mais Jacó, mas Israel, que quer dizer o quê? Quer dizer, diga comigo, príncipe poderoso, que luta e prevalece, soldado de Deus, diga aquele que governa com o Todo-Poderoso, diga comigo, campeão com Deus, foi o que se tornou, e se tornou o pai das 12 tribos da nação que leva o seu, as 12 tribos de Israel, e a nação leva o seu nome. Ele quis aquela mudança, ele lutou por aquela mudança, ele queria realmente a transformação, e você vê, a partir dali, ele assumiu a identidade daquele nome, o príncipe de Deus, o campeão com Deus. Ali mudou tudo, ali Deus começou a cumprir de forma poderosa, extraordinária, todo o propósito na vida dele. Você vê, de Jacó saiu as 12 tribos, de Jacó vem ali tantos, né? Vem José, vem Judá, que Jesus é descendente de Judá, da tribo de Judá, José, que é esse cara extraordinário, e tantos outros, né? José, ele adquiriu identidade do seu nome, incorporou, possuiu a identidade de forma que acreditou ser uma fonte de provisão por onde passava, e ele foi. Gênesis 17, não será mais chamado Abrão, que é pai exaltado. Seu nome será, diga comigo, Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então quer dizer, Abraão, pai de multidões. Eu tornarei prolífero, de você farei, diga comigo, nações, e de você procederão reis. Também, disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e eles se tornaram pais de reis, povos, nações. Deus mudou, dando a ele e ela uma nova identidade. E aí você olha, quando essas mudanças de nomes, né, aconteceu, a identidade também, eles possuíram aquilo entrou dentro deles. E aí, olha o que está escrito em Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Diga comigo, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, diga comigo, e chama à existência coisas que não são, como se existisse. Então vamos lá, presta atenção no que eu vou dizer a você, e nós vamos falar muito daqui para frente sobre isso. Naquele momento que Deus falou com esse casal de idade avançada, Deus chamou para um grande propósito. Deus mudou o nome, colocou um novo nome, um nome profético, e disse que deles sairiam reis e nações, que mesmo em idade avançada eles seriam pai de multidões, pai de multidões, pai de nações. Eles acreditaram naquilo, assumiu aquela identidade.
Tanto que sempre que falamos sobre isso, como ele passou a se chamar? Pai de multidões. Pai de multidões. Abraão, diga comigo, contra toda esperança, em esperança, creu. Isso tem algo muito forte. E é para hoje. Por quê? Abraão não disse assim, nós somos velhos, de idade avançada, isso já passou da hora, isso é impossível, o ventre de Sara está amortecido, eu também não tenho mais o mesmo vigor. Não, aquilo entrou dentro deles, que é o que não acontece hoje. Aquilo entrou dentro deles. Aquilo trouxe a identidade para dentro deles. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Reconheceu, sentia o corpo, sentia o físico sem vitalidade. Pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Diga comigo, mesmo assim como? Mesmo vendo tudo isso, mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Diga comigo, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E tem uma coisa linda que fala aqui, aliás, que não fala aqui, no livro de Romanos, não fala que Sara riu, que Sara no momento que o anjo prometeu duvidou, que teve o momento da incredulidade, porque ficou registrado a fé, ficou registrado o que creu, não ficou registrado o momento de incredulidade, ficou registrado o momento de fé, é isso que importa. Então, a partir do momento que eles creram, eles viveram. A partir do momento que eles possuíram aquilo, que eles tomaram posse daquilo, aquilo começou a acontecer, se materializar na vida deles. Então Abraão, pai exaltado, para Abraão, diga comigo, pai de multidões. Sarai, minha princesa contenciosa, para mulher de príncipe, filha de rei, rainha ou soberano, princesa de todos. E vemos, a partir dessa mudança e o possuir dessa identidade, dessa mudança de nome após tudo isso se cumprindo. Vamos lá, Hebreus 11 diz, pela fé, também a própria Sara, apesar de estéril e idade avançada, diga comigo essa palavra, recebeu poder. Mais uma vez, diga comigo, recebeu poder. Recebeu poder. Mais uma vez, diga comigo, recebeu poder. Recebeu poder. Recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Recebeu poder, porque quando nós cremos na promessa, nós recebemos poder para gerar, nós recebemos poder para realizar, nós recebemos poder. Por isso que eu disse, unção de conquista, portal aberto. Tinha a unção para entrar e conquistar, para viver aquilo independente da dificuldade, independente dos desafios que tinham para enfrentar, mas tinham poder. Sara e Abraão, por que viveram isso? Porque creu. Então, a partir do momento que creram, que possuíram aquele nome, que assumiram aquela identidade, então foi dado a eles poder para viver aquilo que estava dentro deles. Então recebeu o poder para gerar, porque creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Sara assumiu a identidade do seu nome. Isaac é riso, o filho que se chama Isaac, quando ela gerou esse filho, esse filho nasceu, ela disse assim, diga comigo, Sara disse, Deus me encheu de riso. Diga aí, todos os que souberem disso rirão comigo. Por quê? Porque era impossível. Ela era estéril, idade avançada, passou da hora, e Isaac foi gerado de forma sobrenatural, chegou e encheria, enche de esperança, alegria todas as pessoas que ouvem essa história. Aí vamos lá,
Daniel, Ananias, Misael, Azarias foram trocados quando chegaram na Babilônia. Quando Daniel e esses 3 jovens chegaram na Babilônia, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que foi feito na Babilônia foi mudar o nome deles. Foi tirar o nome, e eles fizeram 3 anos, mais de 3 anos, eles estudaram na Babilônia. É como se eles fizessem uma faculdade na Babilônia. Babilônia, que era pura feitiçaria, pura idolatria, astrologia, era um lugar de uma fé totalmente pagã. E mesmo eles mudando o nome, mesmo eles estando em um outro país, em uma outra cultura, tendo ensinamentos completamente diferentes daqueles que eles receberam, nada mudou, porque eles tinham uma identidade. Aquilo que Deus colocou dentro deles, a identidade de Deus, o nome que Deus deu, permaneceu dentro deles. Então vamos lá. Eles permaneceram totalmente dirigidos por Deus. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e a Daniel deu o nome de Beltsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Diga comigo, por favor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Pense comigo, isso é muito forte para mim, porque todo mundo quer que Deus realize coisas estrondosas através da sua vida. Todo mundo quer que Deus cumpra o propósito que Deus disse que tem com você. Todo mundo quer algo extraordinário, glorioso, explosivo, mas não tem a identidade de Deus dentro de si. Muda de acordo com a cultura, muda de acordo com a conveniência, muda de acordo com o lugar, muda de acordo com as pessoas que estão com você. Isso não é possível. Esses jovens, o que leva esses jovens que foram levados como prisioneiros para a Babilônia? Esses jovens começam a ser treinados, e treinados com a cultura, treinados a estudar a religião, a cultura, a política da Babilônia, crer nos deuses e comer as comidas que o rei comia. Aí vem Daniel, contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Não quero me contaminar. Diga essa palavra comigo, não quero me contaminar. Quero que Deus continue em mim. Quero que Deus continue em mim. Quero que Deus continue me governando. Porque se Deus permitiu que viesse para cá, é uma coisa linda, né? Porque Daniel se tornou, deixa eu concluir aqui, a gente já volta. Diz assim, a esses 4 jovens, diga comigo, a esses 4 jovens, Deus deu, diga, sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença,
O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém, diga comigo, comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu, diga comigo, que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do reino do rei Ciro. Deus pôde honrá-los. Por quê? Por que Deus pôde honrá-los? Porque havia uma identidade dentro deles. Eles não foram influenciados pela cultura, pelo lugar, pelos estudos, porque eles tiveram que estudar a ciência daquele lugar, eles tiveram que estudar a cultura daquele lugar, mas aquilo não entrou neles. Tanto que nós pregamos outro dia sobre os 3 sábios que vieram da Babilônia para adorar o menino Jesus, e porque esses sábios lá na Babilônia fez uma jornada de quase 2.000 quilômetros, simplesmente para adorar, chegar a abrir os seus tesouros, oferecer ouro, incenso, mirra, adorar, se prostrar, abrir os seus tesouros e voltar para a Babilônia. Por quê? Porque ficou a influência de Daniel, que se tornou o chefe deles. Então aquele lugar não os influenciou, eles influenciaram aquele lugar. Aquela cultura não os influenciou, eles influenciaram aquela cultura. E por isso Daniel se tornou o terceiro no reino, no império, não no reino, no império. Sabe que tem diferença, reino é reino, império é algo estrondoso, é maior, é um que governa todos, era um império. E Daniel se tornou o terceiro e depois o primeiro. Para pensar o quanto Deus o promoveu. E o promoveu por quê? Porque estava ali a identidade. Então vamos lá. Quando mudaram seus nomes, seus nomes levavam o nome de Deus e os novos nomes dos deuses babilônicos. Então vamos lá. Daniel, diga comigo, Deus é meu juiz. Foi colocado o nome de Beltesazar, tesouro de Bel. Ananias, diga comigo, Deus foi gracioso comigo. Diga, me favoreceu. Mudaram o nome dele, colocaram Sadraque, inspiração do sol. Misael, quem é como Deus? Para Mesaque, aquele que pertence ao Deus Shirá. Azarias, Deus é quem me ajuda. Para Abednego, servo de Nego. Eles permaneceram com a identidade. Você vê que mudaram o nome, mas a identidade permaneceu. Permaneceu a identidade, diga comigo, do Deus juiz, diga o Deus que me favorece, diga o Deus incomparável e o Deus que me ajuda. Foi assim que eles prevaleceram e não abriram mão. Porque não abriram mão da sua identidade. Foi assim que eles prevaleceram naquele lugar. Se você for a fundo, e se você fizer uma pesquisa hoje, seu nome tem um significado. Alguns vão ter o significado bom, outros vão ter o significado ruim. O significado do meu nome não é bom. Ele se cumpriu totalmente na vida do meu pai. Meu pai chama Maurílio também. Mas na minha vida, por questão de identidade, do novo nome que recebi, eu não mudei meu nome na prática, mas meu nome é outro, meu pai é outro, espiritualmente. Então, a minha história é diferente da dele. A minha história, quando eu falo assim, gente, não é, meu pai hoje no final da vida, é um novo homem. Mas até ele se tornar esse novo homem, aquela identidade foi a que prevaleceu. Aquela velha natureza foi a que prevaleceu. Na minha vida, já muito cedo, mudou. Eu contrariei. Então, olha o que acontece. Homens que Deus mudou o nome e eles assumiram aquele nome.
Mas pessoas que foram seus nomes mudados dos nomes que Deus deu e colocado nomes por força maior, mas não mudou a identidade, porque estava dentro deles. Pessoas que assumiram a identidade de Deus, a identidade é aquela personalidade que Deus estava colocando dentro deles, e pessoas que tentaram tirar e tentaram mudar, mas não pôde, porque aquilo estava tão vivo dentro deles. Aí você olha, um homem como José, que muda o Egito, num lugar diferente, cultura diferente, fé diferente, mas ele leva a cultura de Deus para lá. A mentalidade de Deus governava através dele, tanto é que o Egito se tornou um celeiro para preservar o povo de Deus. Você olha, um homem como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Azarias, Misael, que chega na Babilônia como exilado, mas daqui a pouco está governando na Babilônia. Você olha um homem como Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, que derrotou a Babilônia, que se tornou o império. E Neemias chegou naquele lugar e conquistou o seu espaço. Aquilo que Deus colocou dentro dele estava lá, num outro país, numa outra cultura, numa outra nação, servindo a outros deuses, mas aquilo não o influenciou, não mudou absolutamente nada dele, porque estava lá dentro a cultura, a identidade que Deus deu a ele. E você vê que Deus faz com propósito. Aí levanta esse homem lá na Pérsia para vir restaurar Jerusalém. Um homem que permaneceu com a identidade que Deus lhe deu. Homens que chegaram em terras estranhas e foram promovidos, por quê? Porque foram promovidos? Porque foram promovidos? Porque conquistaram coisas extraordinárias? Porque aquele lugar não os influenciou, eles influenciaram aquele lugar através da sua fé. Olha o que acontece hoje. Hoje, infelizmente, a cultura que está aí fora influencia muitos de vocês. Vocês acham que é o segredo para você vencer, para você prevalecer. Pelo contrário, é por isso que muitos não têm vencido. É por isso que muitos não têm crescido. Porque você quer ser igual a todo mundo, não quer ser aquele que Deus o criou para ser, no propósito que Deus o chamou para ser. Dirigido por Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, para ser o influenciador e não o influenciado. E por isso não governa. Estão olhando, faz curso. Tem gente que faz curso A, curso B, já passou pelo A, pelo B, pelo C, e não sai do lugar e não vai sair, porque não entendeu. Não entendeu que é o que Deus tem com você, é a unção, é a graça, o favor de Deus. Quem deu sabedoria a Daniel? Quem deu sabedoria a José? Quem deu inteligência àqueles homens? Quem fez deles 10 vezes mais sábios? Não foi a cultura, não foi o estudo, está lá, foi Deus. Querido, tem gente que você olha, você fala assim, não fez uma faculdade, não fez, mas é um estrondo de sabedoria, de inteligência, é um estrondo de discernimento, pessoas corajosas, pessoas de fé. Moisés também estudou na faculdade e recebeu toda a cultura do Egito, mas permaneceu sem se corromper. Moisés é outro. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Assim como José foi envolvido em toda a cultura do Egito e nunca aderiu a ela, nunca se corrompeu. Então uma voz dos céus disse, diga comigo, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Sabe o que o diabo fez? Ele tentou confundir o Senhor. Tanto é que, pode prestar atenção que na tentação de Jesus no deserto, ele pergunta se ele é. Se tu és, não é nem pergunta, ele afirma, se tu és
o Filho de Deus, então transforme. Exatamente como ele faz com muita gente, tentando confundir, tentando o tempo todo dar um outro nome, um outro rótulo, confundir a identidade, porque muitos ainda não entenderam e não sabem quem são em Deus. Como é que ele respondia? Inúmeras vezes você vai ver Jesus dizendo assim: eu sou o que sou. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele estava ali com uma missão, com um propósito. Quantos poderiam dizer eu sou e eu sei o que sou? E não é aquela coisa idiota que a gente vê aí fora, não. Ah, eu sei quem eu sou, não sabe não, porque se soubesse tinha identidade, não vivia conforme a onda, sopra para cá você vai, sopra para lá você vai. Não, não sabe, tem muita gente que não sabe, por isso que não tem raiz, não tem lugar fixo, e deveria saber, porque nós fomos chamados, foi colocado um novo nome, uma nova identidade dentro de nós, nós fomos chamados para ser uma nova criatura, nós fomos chamados para governar, nós fomos chamados para ser mais do que vencedores, mas cadê essa identidade dentro? Cadê essa autoridade? Nós fomos chamados para dominar e não ser dominados. Vamos lá. Identidade é tudo. Quando você sabe quem é, não precisa que alguém o valide. Quando você sabe quem é em Deus. Por isso que eu sou totalmente contra, e tenho combatido isso, tenho visto pessoas destruírem suas vidas, destruírem suas vidas para ser aceito nessa sociedade corrompida que está aí. Porque você acha que se você tiver a cara deles, você acha que se você tiver o que eles vestem, você acha que se você comprar o que eles compram, que você vai ser aceito por eles. E é um grande engano. Muita gente está arrebentando com a vida porque acha que é isso. Eu sou o tipo de pessoa, quero dizer isso para você e ensino isso para meus filhos. Eu digo assim, é muito legal você desfrutar de coisas maravilhosas, é muito legal você morar numa casa bacana, é muito legal você andar num carro importado, é muito legal, mas não é isso que me faz admirar uma pessoa. Sabia? Eu ensino os meus filhos. Às vezes eu vejo um cara de Porsche, eu falo assim, esse tem, mas não é. Porque uma coisa é você ter, outra coisa é você ser. E ser é mais importante do que ter. Porque quem não é, mais dia menos dia não vai ter. Mesmo que tenha, não terá. Porque mais importante do que ter é ser. Diga comigo, mais importante do que ter é ser. Ter, todo mundo pode ter alguma coisa em algum momento. Você sabe disso? Você sabe disso? Ter, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter uma casa bacana, todo mundo pode ter um carro legal, pode ter um emprego legal. Mas é diferente de ser mais do que vencedor, de ser um homem de Deus, de ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de ser um homem dirigido pela mente de Deus, pela sua palavra. É completamente diferente. Por isso que muitas coisas não se estabelecem. Esses homens, eles eram, e chegaram, e governaram, dominaram, porque Cristo, Deus estava dentro deles, Deus o governava, a mente de Cristo, o espírito da sabedoria, da inteligência, estava sobre eles. Isso é que faz a diferença. Simão, hoje pessoas bem resolvidas são caras e raras. Simão, o instável, virou Pedro, a pedra. Diga comigo, Saulo, Paulo. José foi chamado Barnabé, também foi chamado Barnabé, que significa filho da consolação, aquele que consola. Foi um investidor financeiro e de vidas. João e Tiago, filhos do trovão, olha os nomes. Filhos do trovão. Radassa, que significa murta, uma planta que exala um bom aroma. Também quer dizer alegre, proteção. Diga comigo, virou Esther, que significa estrela. Diga, aquela que brilha. E é verdade, porque além de ser alegre, né,
que protegeu o povo, e ela brilhou, e até os dias de hoje, né, Esther é conhecida por trabalhar pelos interesses de Deus, por proteger o povo de Deus, por isso que se tornou a rainha. Vamos lá, qual o seu nome? Não só qual o seu nome, qual o nome que você dá às coisas. Eu disse para vocês, antigamente nós colocávamos nome até em dias. Semana tinha um nome, dias tinha um nome. Por que isso? Qual o nome que você dá à crise? É crise? Ou é o seu testemunho? É crise? Ou é a sua história de superação? Qual é o nome que você dá à sua realidade hoje? Qual a sua identidade? Como você chama o seu dia? Que nome você dá ao seu dia? De merda, porcaria? Droga de dia? Como é? Qual o nome que você dá ao seu ano? Realmente você tomou posse do ano das bênçãos de José? Uma árvore frutífera junto às fontes? Realmente você é uma árvore frutífera? Você acha que pessoas como nós, e eu estou levando um monte junto, pode olhar para o Ministério Mudança de Vida e grave isso que eu estou falando para você, que eu vou mostrar a você uma multidão de megas testemunhos estrondosos de gente frutificando de forma sobrenatural em tempos como este. Porque é uma árvore frutífera junto à fonte, que os seus ramos ultrapassam os muros, ultrapassam as barreiras. Qual é o nome do seu ano? Qual é o ano do seu semestre? Como chama o seu semestre? Qual é o nome? Qual é o nome da sua família? Você dá nome à sua família? Qual é o nome do seu marido, da sua esposa? Que nome você dá a ele? A sua bênção? Seu maior patrimônio? Tesouro? Sua alegria? Qual nome você dá à sua empresa? Qual nome você dá ao seu negócio? Qual é o nome? Porque talvez você não se deu conta, e exatamente aquilo que você tem dado nome, as coisas que você tem dado nome é o que está acontecendo, é o que é. É uma droga que está. É uma porcaria que está. É miserável que está. Qual é o nome? Qual nome você dá aos seus filhos? Qual nome você dá aos seus filhos? Pai e mãe, qual é o nome? Adão deu um nome aos animais, à esposa e aos filhos. Todos adquiriram a identidade de seus nomes. Os animais, o DNA dos nomes que receberam. Quando Adão deu um nome aos animais, ele profetizou o DNA daqueles animais. Como você chama seus filhos, seu cônjuge, sua vida? Jacó deu um nome aos seus filhos, Judá. Judá, um leão. Diga comigo, Judá, um leão. Diga José, uma árvore frutífera. Diga Gade, será um vencedor de exércitos. O nome que Jacó deu aos filhos. Deus mudou o nome de Jacó. E consequentemente mudou a sua história, curou o seu destino. Qual o nome que você dá? Porque você não se deu conta que muitas vezes você está dando nome ao seu dia, você está dando nome à sua semana, você está dando nome ao seu mês, você está dando nome errado ao seu ano. Você dá nome errado ao seu casamento, ao seu marido, à sua esposa, está dando nome errado aos seus filhos, está dando nome errado ao seu negócio. E é esses nomes, é essa identidade que está assumindo. Um nome tem o poder de gerar identidade, de criar DNA. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa,
Quem tem coragem de acordá-lo? Diga comigo, Judá virou o leão da tribo de Judá. Que se refere a quem? Ao Senhor Jesus. José também virou uma referência ao Senhor Jesus, árvore que frutifica, alimenta, provê, tem bênçãos sobre bênçãos. Gade se tornou os valentes incríveis, porque nome tem poder, mas identidade tem mais. Principalmente quando você assume a identidade. Aquilo que Deus fala, que Deus fala a teu respeito. Ezequiel ouviu de Deus: eu tornarei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endurecerei sua testa como pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Ezequiel creu, assumiu a identidade para a missão. Sabe o que Jeremias disse? Jeremias disse assim: eu sou incapaz para a missão, eu sou muito jovem, eu sou como menino. Olha o que Deus disse a ele: o Senhor, porém, me disse, diga comigo, não diga que é muito jovem. Não, vamos lá, gente, diga comigo, não diga que é muito jovem. Sabe por que muitas pessoas têm fracassado? Uns dizem assim: eu sou muito jovem, eu não tenho capacidade, eu sou de lar humilde, pobre, eu fui criado na... O outro está dizendo assim: eu sou velho demais, eu sou velho para fazer isso, já passou o meu tempo, já passou a minha hora. Já pensou se Abraão tivesse falado isso? Já pensou se Sara tivesse dito isso? Não teriam se tornado pai e mãe de multidões? Não teriam sido pai da fé? Não teriam cumprido com a sua missão, com o seu propósito, mesmo achando que já não era mais tempo? Se Jeremias acreditasse que ele era jovem demais e que ele não podia realizar, não teria realizado, cumprido com a sua missão, com o seu propósito, e realizado algo tão estrondoso, incrível, sobrenatural. Olha o que Deus disse a ele: a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca minhas palavras. Diga comigo, agora ponho em sua boca minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade, diga comigo, sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Diga, e hoje eu faço de você, diga, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra. Diga, contra os reis de Judá, seus oficiais, diga, seus sacerdotes e o povo da terra. Diga comigo em voz alta, diga, eles lutarão contra você. Diga, mas não vencerão. Diga, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Deixa isso entrar, meu filho. Deixa isso entrar. Por isso que a identidade tem que estar aí dentro. Olha um cara que estava dizendo: eu sou menino, eu sou jovem demais. O Senhor disse: para, rapaz, não diga que você é jovem. Eu estou tocando a tua boca, estou colocando palavra, eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade. Vai, meu filho. Eles vão lutar contra você. Era gente grande, hein? Eles vão lutar contra você, reis vão lutar contra você, oficiais vão lutar contra você, sacerdotes vão lutar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu o protegerei. Eu estou fazendo de você, eu estou fazendo uma coluna, uma cidade fortificada. Olha, um cara seria como uma cidade, um cara como uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, os seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Meu filho, por isso que a identidade de Deus, sabe por que você tem medo de tantas coisas? Tanta insegurança, sabe por que tanta falta de identidade? Que o mundo, as redes sociais, a sociedade te influencia, porque ainda você não assumiu a identidade de Cristo. Ainda você não sabe quem você é em Deus. Você não assumiu o novo nome que o Senhor te deu. Esse Espírito não está em você.
E quando isso entrar, ninguém te segura. Ninguém pode te vencer, ninguém. Não quer dizer que você não vai ter luta, não quer dizer que você não vai ter objeção, não quer dizer que você não vai enfrentar desafios grandes, mas eles não podem prevalecer contra você. Você está numa missão, você está num propósito. Se ele tivesse permanecido, eu não dou conta, eu não consigo. Não, quando Deus falou, ele acreditou, entrou. Deus tocou a boca, Deus colocou palavras. Deus deu poder. Claro, o que eu pedi para você repetir? Deus deu a Sara poder. Poder. Poder para gerar. Poder para gerar. Deus falou com Ezequiel, Ezequiel tomou posse. Deus falou com Jeremias, Jeremias tomou posse. Deus falou com Isaías, Isaías tomou posse. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Cadê o teu nome? Cadê o nome que Ele te deu? Cadê a identidade? Que nome você está dando a você? Que nome você está dando à sua família? Que nome você está dando aos seus filhos? Qual nome você está dando à sua esposa? Qual nome você está dando ao teu marido? Qual nome você está dando ao teu negócio? Qual o nome? Você sabe qual é o nome que muitos estão dando? É difícil. É difícil. Eu não consigo. E é isso que está acontecendo. Quando a identidade de Deus está dentro de nós. São os exemplos que você acabou de ver. Não tem cultura, não tem país, não tem lugar. Você está numa missão. Você sabe que você está num propósito. E Deus, Ele tem um propósito com você. E muitas vezes esse propósito confronta com a cultura, confronta com os pensamentos, confronta com a realidade do lugar, confronta, mas você não muda, porque você vai cumprir com aquele propósito que Deus colocou dentro de você. Deus está nos impulsionando a mudar para sempre o nome. É isso que Deus está fazendo, te impulsionando a mudar de uma vez por todas, assumir esse nome, assumir essa identidade, entender para o que você foi criado e para o que você foi chamado. Sabe o que você precisa entender? Assumir a nova identidade. O que o Senhor diz na nova aliança? Ele diz o seguinte, diga comigo, que nós somos mais do que vencedores. Essa é uma identidade que você tem que assumir. E eu sou mais do que vencedor. Sobre o que? Qualquer coisa, qualquer situação. A nova identidade, diga comigo, nova criatura. A nova criatura foi chamada para viver coisas novas. Será que essa identidade, a identidade da nova criatura está aí dentro? É como eu disse, lá em Romanos não fala dos erros de Abraão e de Sara, fala da fé. Não trouxe os erros dele, trouxe a fé. Está falando que eles creram, e por isso lhe foi imputado como justiça. Não foi os atos de incredulidade, foi os atos de fé, porque é isso que conta para o Senhor. Diga comigo, aquele que já foi abençoado, diga com todas as bênçãos, aquele que tudo pode no Senhor, diga aquele que recebeu tudo para viver uma vida extraordinária, diga uma vida abundante, aquele que crendo vive a glória de Deus. Essa é a identidade. Eu sou mais do que vencedor, eu sou uma nova criatura, eu fui chamado para viver uma nova vida. Eu não carrego os rótulos que o diabo quer colocar, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu fui chamado. Podem lutar. Quem está entendendo, por favor? Qual o nome que você tem dado a você? Qual o seu nome? Será que o problema que você está dizendo, está enfrentando, ou a crise que você está passando, você não tinha que mudar o nome dele? Dar um nome certo a ele? Essa crise é o meu testemunho? É a minha volta por cima? É a minha história, é a minha mensagem? É a tua mensagem?
Todo mundo quer ter uma grande história. Todo mundo quer contar, mas não quer passar pelo processo, não quer vencer. E é justamente assumindo esse nome que nós vencemos, essa identidade que nós vencemos. Eu assumo, se o Senhor disse que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, não adianta. Não abro mão. Resista. Se Deus toca a minha boca, coloca palavras na minha boca. Se Deus deu sabedoria a Daniel, inteligência, fez dele 10 vezes mais, ele não pode fazer hoje? Se Deus revelou a José, deu a ele aquela visão administrativa gigantesca, poderosa, de riqueza, Deus não pode dar hoje? Se Deus deu a Salomão, que não pediu riqueza, não foi riqueza, pediu discernimento para fazer, governar o que Deus estava colocando nas mãos dele, liderar e ser um canal de bênção na vida do povo. Muito bom que você pediu, porque até o que você não pediu como riqueza, honra e fama, você vai receber. Ele não pode fazer de novo? Ele não pode? Se ele deu aquela unção a Neemias, para mudar aquela realidade de 120 anos, de ruínas, de fracasso, de derrota miserável, que estava lá, homens e mulheres que criam em Deus, sacerdotes que criam em Deus, mas tudo derrotado, todos derrotados, sacerdote acomodado, levita acomodado, todos acomodados, aceitando o que não era para aceitar. Aí tem que vir um de lá para mudar aquela realidade, impulsionar a mudar tudo aquilo, mas mudou. E os que creram, porque teve gente que não passou por aquele portal. Querido, eu queria que entrasse dentro de você. Um dia de incredulidade pode levar 40 a um ano de consequência. Um dia. Porque às vezes é aquele momento que Deus está esperando você. Você não sabe quando vai aparecer a oportunidade de novo? Já parou para pensar nisso? Por isso que a Bíblia diz: agarrai ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. A gente não sabe quando vai vir a outra oportunidade. Quando Deus coloca ali, aquela hora, naquele momento que eu preciso agarrar. O que o Senhor disse? Vocês tiveram 40 dias e foram 40 dias de incredulidade, agora vai ser 40 anos caminhando sem rumo. A oportunidade voltou 40 anos mais tarde, mas uma vida tinha passado. O portal dos 52 dias, está aí a história. Quantas pessoas têm falado assim: dentro dos 52 dias minha vida começou a mudar. Todos os 52 dias um ciclo, um novo, eu comecei a viver uma nova história, um novo tempo. Porque é uma questão de fé, é eu agarrar os moveres de Deus, para onde Deus está movendo, para onde Deus está direcionando. Qual o seu nome? Qual nome você tem dado ao seu dia, à sua semana? Qual o nome que você dá à sua família? Qual o nome? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito segundo o seu coração. Segura o seu propósito no seu coração. Será que muitos não têm dado o nome errado? Talvez tenha pessoas aqui que tenham a característica, o significado do nome é bom, mas não tem a personalidade, a identidade. Talvez tenha pessoas aqui que o significado do nome é ruim e assumiu aquela personalidade, não assumiu a nova identidade em Cristo. Deveria ser um Jacó que diz assim: eu não quero mais esse nome, eu não quero mais ser o enganador, eu não quero mais ser o suplantador, eu não quero mais ser esse defraudador, eu quero ser um campeão com o Senhor.
Eu quero ser um campeão com o Senhor, eu quero ser um príncipe do Senhor. Talvez tenha aquele que na sua gestação, no momento de aflição, a mãe deu o nome de uma espécie de Benoni, filho da aflição. Mas é necessário ser um Jacó para dizer: não, ele vai ser Benjamim. O nome dele será Benjamim, filho da bênção, filho abençoado. Meu braço direito. Poderia citar outros exemplos aqui. Pedro teve o nome mudado, Paulo teve o nome, Saulo teve para Paulo, Simão para Pedro, e tantos outros, José para Barnabé. Tem o exemplo de Jabes, que foi gerado também no momento de dor, e a mãe colocou o nome de Jabes, que significa aquele que causa dor. E ele não aceitou aquela sentença, e ele orou e disse: Senhor, me abençoa, me guarda de males, aumenta as minhas terras, Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, e foi o mais abençoado de toda a sua família. Olha que coisa linda. Seu nome tinha aquele significado. Mas você precisa assumir o novo nome que Deus te deu. Independente do seu nome, você deve assumir a identidade nova. Ao invés de aceitar esses rótulos, ao invés de dizer assim: eu sou velho demais, eu sou velho, já vivi tanta coisa, não tenho mais força, dizer: não, eu posso viver e cumprir com o meu propósito. Deus pode realizar coisas estrondosas através da minha vida, ainda, agora. Ao invés de dizer: eu sou jovem demais, o Senhor está dizendo: não diga que você é jovem demais, só se coloca na posição, meu filho. Se coloca na posição que eu vou colocar palavras na tua boca. Eu vou te levantar como uma estrutura. Eu vou fazer de você como uma coluna. Olha aqui, ó. Eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar. Diga comigo: para arrancar, despedaçar, diga arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Quem edifica, meu filho, reconstrói, constrói. Quem planta, colhe. Eu farei de você, hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Assuma isso, assuma essa identidade. Meu nome é mais do que vencedor. Diga: meu nome é mais do que vencedor. Diga: eu sou nova criatura. Aquele que já foi abençoado com todas as bênçãos. Diga: eu tomo posse delas. Diga: aquilo que tudo pode, aquele que todo pode no Senhor. Diga: aquele que recebeu tudo para viver uma vida extraordinária. Diga: uma vida abundante. Diga: aquele que crendo vive a glória de Deus. É esse que eu sou. Diga isso. Diga: eu assumo esse novo nome. Agora você vai liberar essas palavras poderosas. Você vai liberar e você vai assumir essa identidade. Diga: eu assumo essa nova identidade. Eu não olho mais para a minha realidade. Eu não sou velho demais, eu não sou jovem demais. Deus me dá poder, Deus me dá autoridade para fazer coisas estrondosas. Em nome do Senhor Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu sou uma nova criatura. Eu sou aquele que foi abençoado com todas as bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, eu vou viver uma vida gloriosa, extraordinária. Essa crise será o meu testemunho. Essa crise será o meu depoimento.
depoimento. Em nome do Senhor Jesus, o meu testemunho será minha missão, edificar o nome do Senhor. Eu creio que eu fui chamado para coisas estrondosas. A minha família é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, a minha vida sentimental familiar é extraordinária, a minha vida financeira, a minha empresa, o meu negócio é extraordinário. Eles são extraordinários, são poderosos. Em nome do Senhor Jesus, eu sou mais do que vencedor. Dê nomes, dê nomes, dê nomes à sua família, dê nomes à sua casa, dê nomes ao teu negócio, dê nomes aos teus filhos, dê nomes a eles. Meu filho é uma bênção, meu filho é árvore frutífera, meus filhos são leões, meus filhos são mais do que vencedores. Diga, dê nome a eles, dê nome àquilo que é seu, dê nome, faz. Gente, ou a gente fala com autoridade ou não fala, ou fala crendo ou não fala. Oração de cochicho não sai, não quer dizer não tem poder, não tem aquilo, não está saindo de dentro de você. Assuma essa identidade que Deus está te impulsionando hoje. Deus está te impulsionando a assumir uma nova identidade. Deus está te impulsionando a ser uma nova pessoa. Deus está te impulsionando a viver coisas estrondosas. Deus está te impulsionando. Talvez até hoje o diabo dizia a você: você é velho demais, já passou o teu tempo, já passou a tua época. Não, é mentira, é mentira. Você não tem velho demais para Deus realizar os seus propósitos. Não tem velho demais. Talvez você diga: eu sou jovem demais. Não tem jovem demais. Deus te dá poder para realizar coisas estrondosas, coisas poderosas, incríveis, sobrenaturais. Poder de plantar, arrancar, o poder para fazer coisas estrondosas. Deus te dá poder. Hoje eu te dou autoridade sobre reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Ele faz de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Se levanta como essa coluna, se levanta como essa cidade, se levanta. Acredite, toma posse dessa nova identidade, toma posse desse novo nome. Meu nome é mais do que vencedor, meu nome é vitorioso, meu nome é vitorioso. Dê um nome à tua vida. Minha vida é uma vida de glória, é de glória em glória, sempre para uma glória maior. É de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, e sempre para uma glória maior. Essa é minha vida, essa é minha vida. Diga, possua. A cultura não tira a tua identidade, não muda a tua identidade. Não. Assuma a cultura do reino. Seja um José dos dias de hoje. Que o país, a nova cultura, as novas crenças, os novos costumes não mudam nada dentro de você, porque você sabe quem você é e para que você foi chamado. A cultura do reino está aí, a cultura de Deus está aí dentro de você, o poder do Senhor está aí dentro de você. Seja um Daniel. Decida não se contaminar, decida não se tornar impuro, e Deus vai fazer de você 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais do que todos. A unção de governo será derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Possua isso. Deus está nos impulsionando hoje, nesse domingo. Assuma um novo nome, mas acima do novo nome, a nova identidade, a identidade de Cristo em você, a identidade, a personalidade. Em nome de Jesus, vai Espírito Santo, vai. Cura destinos, muda vidas, que ela possua isso hoje, que ela tome posse, que seja impregnado dentro dela hoje, que haja uma mudança. Aleluia. Esses 52 dias é uma mudança de ciclo na tua vida. É uma mudança de estágio na sua vida. É uma mudança de tempo na tua vida.
Coloca isso dentro de você. Você vai viver um novo tempo, um novo estágio, um novo ciclo de honra, de glória. Em nome do Senhor Jesus. Seja um Neemias nos dias de hoje. Seja um José. Seja um Moisés que o Egito não influenciou. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Jesus, louvado seja teu santo nome, Deus. Louvado seja. Toma posse e diga a Deus: eu não abro mão da minha identidade. Eu não abro mão desse novo nome. Eu não abro mão. Eu assumo essa identidade. Se Deus diz que você é mais do que vencedor, é isso que você vai declarar todos os dias. Se o Senhor diz que você é uma nova criatura, nova criatura, ela foi chamada para viver coisas novas. Bispo, a luta é grande, pode ser, mas Ele te levanta como uma cidade fortificada. Ele te levanta como uma coluna de ferro. Ele te dá poder para arrancar, despedaçar, para arruinar, destruir, edificar e plantar. Ele te dá poder. Podem lutar contra você, mas não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Aleluia. 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 Todo joelho dobrará. Aleluia. Ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha o que eu vou dizer para você e pelo amor de Deus me entenda. Sabe o que muda a vida de uma pessoa? Não é o quanto você se parece, o quanto você parece que tem fé. Não é a cara que você faz, não é a boca que você faz, não é o gesto que você faz dentro da igreja. É o quanto isso está dentro de você. É o quanto isso está dentro de você. E isso é tão forte dentro de você, que você é governado, sua mente é dirigida, você é o mesmo aqui, você é o mesmo na sua casa, você é o mesmo diante das lutas, dos desafios, está lá dentro de você. Como é que esses homens vão para Daniel e os 3 jovens, vai para a Babilônia e a Babilônia não os influencia. A cultura não os influenciou, porque estava lá. Porque decidiram não se contaminar, porque sabia que aquilo era tirar Deus de dentro deles e eles não queriam. Eles não queriam colocar nada para dentro que tiraria Deus. Está entendendo ou não? E ali foi o segredo. Eu não vou colocar nada que vai tirar Deus. Eu não vou colocar nada para dentro que vai tirar essa unção, essa sabedoria, essa comunhão com Deus. Porque com Deus aqui eu vou prevalecer, nós vamos governar, nós vamos dar a volta por cima. A mesma coisa aconteceu com José. Estava dentro dele. Por isso que ele foi para o Egito. E por onde ele passou, ele tinha unção de prosperidade. Ele trabalhou para Potifar, ele governou, Potifar prosperou. Porque havia unção de prosperidade. A mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele não se deitou com a mulher. Por quê? Porque Deus estava dentro dele, o temor do Senhor estava dentro dele. O mesmo que ele era lá, ele foi no Egito. Ele foi parar na prisão, ele era o mesmo, estava lá. Permaneceu sua comunhão com Deus. E ele sabia que mais dia, menos dia, aquilo ia mudar.
mais dia menos dia, porque aquilo só era preparação. E por isso ele governou o Egito, se tornou o homem mais poderoso do Egito. Estava dentro dele aquela identidade. Moisés a mesma coisa, Neemias a mesma coisa, Daniel a mesma coisa. Isso tem que estar dentro de você, essa integridade, essa comunhão. Eu estava na abertura do jejum quarta-feira, eu estava falando, a gente se perde em quantas orações Neemias fazia. Passou 4 meses orando por aquela, para que Deus desse condições a ele para aquela restauração, orando e jejuando. Quando chegou diante do rei, o rei falou: o que você quer me pedir? Ele diz: eu orei ao Deus dos céus, eu orei, e aí abriu a boca, e Deus lhe favoreceu. Ali diante do rei, eu orei ao Deus do céu: Senhor, me dê graça diante desse homem. Na batalha, na reconstrução, ele foi ridicularizado. Eu orei ao Senhor e disse: não se esqueça do que tem feito esses homens. Quando faltava força para concluir, eu orei ao Deus dos céus e disse: Senhor, me dá forças, me dê força para concluir essa obra. A obra é grande, para organizar as coisas, para lidar com o sacerdote, para tirar. Eu orei ao Senhor, e por isso ele dizia assim: lembra-te de mim, ó Deus, lembra-te de mim, de tudo que eu fiz. Lembra-te de mim. Por isso que começou como governador, começou como copeiro e terminou como governador, totalmente em comunhão com Deus. Deus nos quer inteiros. Diga comigo: Deus me quer inteiro. Sabe o que significa integridade? É ser inteiro. Inteiro. Deus, o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e seja inteiro, seja íntegro, seja perfeito. É o que falta hoje. É o que falta hoje. É o que falta hoje no meio cristão. É o que falta hoje no meio dos pastores. É o que falta hoje no meio dos religiosos. É só uma farsa, é só uma casca. São santos dentro da igreja, fora são carnais, são escândalo. É por isso que vivem uma vida medíocre, por isso que vivem uma vida derrotada. Às vezes está mais preocupado. Outro dia eu quase chamei a atenção de uma pessoa aqui dentro, não chamei porque para não quebrar o clima. Alguém no momento da oração que pega um obreiro e pede para tirar uma selfie. Para enganar quem? Para fingir que é religioso, para postar, para falar que estava na igreja. Perdeu o seu tempo. Teve a coragem de pedir ao obreiro: tira uma selfie de mim aí, ó. Para quê? Porque esse momento é para ser um momento verdadeiro. É para ser um momento real. Isso aqui é a sua ligação com Deus. A tua vida pode mudar num momento como este. A palavra entrou, Deus traz revelações poderosas. É aquele momento que a graça do Senhor, o favor do Senhor a partir de então te acompanha. Mas o que acontece? Uma pessoa como essa está mais preocupada em mostrar, ou queria mostrar alguém que estava na igreja orando. Ou queria influenciar: estou mudando, estou indo na igreja. Não é muito mais fácil a gente fazer de verdade? Ser verdadeiro? Sim ou não? Sim ou não? É muito mais fácil. Não é parecer, é ser. E é isso que tem faltado. Deus quer pessoas inteiras. Deus quer intimidade, comunhão profunda. Deus quer essa identidade. Essa identidade. Não, eu estou aqui. Estou contra a minha vontade nesse lugar, mas eu não vou me contaminar. Não vou me contaminar. Sabe por quê? Eu sei que isso aqui é passageiro. Eu sei que isso aqui é momentâneo. Eu sei que eu vou ver a glória de Deus. Eu vou dar a volta por cima, eu vou governar isso aqui. É inteiro. É integridade. É isso que muda a vida de uma pessoa. É isso que gera, influencia aqueles que estão ao seu redor.
Entende? É isso que influencia as pessoas que estão ao seu redor. É isso que faz com que os nossos filhos queiram essa fé. É isso que faz com que as pessoas que nos conhecem queiram isto. Porque elas querem isto. Porque isso gera resultado. Isso gera consequências. A bênção de Abraão foi-lhe imputado, a Bíblia diz assim, em consequência de tudo isso. Por isso, assuma essa identidade, assuma esse nome, dê nomes, nome a você, da nova identidade, ainda que o seu não seja bom. Vai ver o significado do seu nome, vê se você não tem a personalidade, ou deveria ter. Mas não que isso seja fator determinante, não quer dizer que seja. Porque tem muita gente, Jabes era o causador de dor, se tornou o mais abençoado e o mais próspero da família. Sabe por quê? A sua fé mudou aquela realidade. A sua fé mudou. Deus mudou o nome de Jacó, aquele entrou dentro dele. Sou campeão de Deus. Eu sou um príncipe de Deus. Deus mudou o nome de Abraão. Você vai chamar pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Sara, eu sou mãe de multidões. Tomou posse daquilo. Simão, senhor Pedro, eu sou pedra. Eu sou a rocha. Diga comigo, eu sou mais que vencedor. Esse é um dos seus nomes. Meu nome é Maurílio, mais do que vencedor. Nome e sobrenome. Diga, eu sou nova criatura. Diga, aquele que já foi abençoado com todas as bênçãos. Aquele que tudo pode no Senhor. Aquele que recebeu tudo para viver uma vida extraordinária, uma vida abundante. Aquele que crendo vive a glória de Deus. Diga, eu vivo a glória de Deus. Assuma essa identidade. Assuma essa identidade, esse novo nome. Dê nome à sua família, dê nome ao seu casamento. Por isso que eu estou orando com todo mundo na terça-feira, porque o seu casamento não pode ser um casamento comum, o seu casamento tem que ser um casamento extraordinário. Comum está cheio por aí. Gente que vive uma vida comum está cheio por aí. Levante o teu propósito, por gentileza. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com essas pessoas. Eu oro, Senhor, e eu não sei o que foi colocado dentro desse propósito, mas que esses 52 dias seja um grande divisor de águas. Que esses 52 dias seja, meu Pai, uma mudança de ciclo na vida dessas pessoas. Se 40 dias gerou 40 anos, um dia de incredulidade, um ano para cada dia de incredulidade, então um dia de fé em 52 dias pode também se transformar em 52 anos de glória. 52 anos, uma mudança de ciclo, Senhor. Pode, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Assim como naqueles 52 dias, 120 anos de caos, de ruína chegou ao fim, pode chegar aqui, Senhor, um novo tempo de glória, de honra, meu Deus, de uma vida extraordinária, abençoado, próspero. Abençoe, Senhor, abençoe. Eu quero concordar, eu quero determinar, meu Senhor, tudo que ela colocou e está colocando nesse propósito, que seja materializado, meu Pai. Abençoe, é o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Diga, eu assumo esse novo nome, essa nova identidade em Cristo. Diga, eu tomo posse dela. Diga, e nada vai mudar isto, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus, para Jesus bem forte.